Hey guys, daqui a Kai Rocha. Queríamos deixar uma pequena nota. Como sabem, devido ao contexto do Covid-19, tivemos de parar as nossas gravações presenciais e trocámos por diretos online efetuados na plataforma Twitch. À medida que íamos libertando episódios, intercalámos esses diretos com os que tínhamos previamente gravados em estúdio até agora. Ainda não tendo voltado ao Estúdio Q, estes episódios são revisitas aos diretos em live streaming que valem mesmo muito a pena. Logo que voltarmos ao estúdio teremos muitas novidades, pelo que fiquem também atentos, mas para já aproveitem que estas são boas conversas. Consciência, responsabilidade e, acima de tudo, o mais importante que está linkado com a responsabilidade vai-te colocar a ti no banco ou no cockpit do teu avião, que é aquilo que é a tua vida. Porque, mais uma vez, as pessoas de maior sucesso, de maior realização, de maior felicidade, e o que quer que sucesso, realização e felicidade signifique para cada um de nós, não é? Porque para uns sucesso é tempo, para outros sucesso é dinheiro, para outros sucesso é ter um corpo de uma X forma, ter um relacionamento de uma X forma, mas todas essas pessoas que têm mais sucesso, mais realização e mais felicidade não são aquelas que têm mais recursos, são aquelas que têm a capacidade de fazer mais, são aquelas que lá está, que se focam. Este é o The Pool Podcast, um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. No episódio desta semana temos o Original Player dos coaches pessoais em Portugal, Jorge Coutinho. De uma história de vida algo conturbada, saiu um indivíduo não só inspirado, mas que quer inspirar os outros. É uma conversa que daria para muitas mais, pois esperamos que o Jorge retorne aqui ao podcast para irmos mais a fundo sobre alguns dos temas que foram cá abordados. São bastante relevantes, afinal. Esperamos que gostem e até já. Será que temos? Será que estamos live? Será que a luz está boa? Olá pessoal, bem-vindos a mais um The Pool Podcast em versão live stream, e este é o segundo episódio em live stream desta semana, porque esta semana também não tivemos episódio gravado por questões técnicas, portanto decidimos dar-vos um miminho extra esta semana. Esta semana também, portanto agora mesmo vamos ter um ótimo convidado, que é o Jorge Coutinho. Ele é, digamos, uma pessoa que faz muita coisa, mas que tem uma especialização bastante interessante, que é desenvolvimento pessoal. E ele vai nos desmistificar estas coisas todas. Mas, antes de mais nada, vou trazê-lo, porque quem melhor do que ele próprio para explicar o que é que tudo isto é, senão ele mesmo, não é? Olá, Jorge. Olá, minha querida, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Muitíssimo obrigada por estares aqui connosco. Só uma nota aqui ao pessoal. Se quiserem deixar questões, se quiserem dizer que o nosso som está uma treta ou a imagem está com problemas técnicos, isto é o costume, deixem no chat, falem connosco, façam perguntas. Isto é mesmo, o bom dos diretos é mesmo termos esta vertente mais interativa com o pessoal. Mas vamos agora focar-nos aqui no Jorge. Olá, Jorge, muitíssimo obrigada. E a primeira coisa que eu peço sempre ao convidado, que de certeza que eles fazem melhor do que eu, é apresentarem-se, para quem não te conhece e para quem te conhece também. Olha, como é que isto é sempre aquelas questões que tu podes simplificá-las ou podes complicá-las no sentido de serem bastante longas, mas eu gosto sempre de simplificar, não é? Eu costumo dizer que eu sou um apaixonado pela vida. Aquelas pessoas que têm medo de morrer, eu tenho medo de não viver. A morte não me assusta, assusta-me é não viver. Sou apaixonado pela vida. Este tema do desenvolvimento pessoal e do coaching surge precisamente por isso, por eu procurar sempre saber mais, por eu procurar sempre ser mais, e também surge numa altura em que eu me encontrava com um elevado sucesso profissional e com muito insucesso em termos pessoais. Então, eu desde muito novo, e lembro-me dos meus próprios pais dizerem-me duas coisas. Uma, que eu nunca estava satisfeito com nada
e a outra era que eu andava sempre à procura de alguma coisa, estava sempre em busca de algo. E ainda hoje isso é assim. Eventualmente eu acredito que hoje, embora me considere um insatisfeito, sou um insatisfeito satisfeito com aquilo que tenho. O que é que procuro sempre, mais do que ter, procuro sempre ser mais. Portanto, de alguma forma, este é o Jorge. Estou prestes a fazer 48 anos, mas considero-me um puto. Portanto, basicamente isso. Eu não daria 48 anos, ou vá, 47 ainda, não é? Não, mas não daria essa idade, pelo contrário. Normalmente eu tenho tendência para fazer esta pergunta a seguir, que é, tu, enquanto pequenino, o que é que tu querias ser quando fosses grande? Queria ser cirurgião, queria ser médico. Ok. Eu até aos meus 7 anos queria. Eu lembro-me de ver aquelas séries, aqueles documentários onde havia médicos, onde havia aquelas cirurgias e sangue, e lembro-me do meu pai ficar um pouco afetado, ou seja, que não, ele e sangue não se estavam muito bem, e eu, pelo contrário, queria ver e queria saber mais. Portanto, eu queria ser médico. Mas depois, como muitos de nós, vem a vida, tu cresces, depois vieram os computadores. Eu sou naquela altura em que apareceu os ZX Spectrum, para aquelas poucas pessoas que sabem o que é isso. Era um computador pessoal que apenas dava para tu fazeres algumas programações em BASIC e jogar uns jogos em que vinham numa cassete. Tinhas que pôr um gravador, punhas aquela cassetezinha e depois jogavas. Portanto, isso apareceu na minha vida, pai, com 10 anos. Depois eu quis ser informático, mas nós tínhamos um negócio de família, uma indústria, e como qualquer pai, os nossos pais querem sempre aquilo que eles acreditam que é o melhor para nós, e o meu pai foi-me puxando para essa área, e eu depois acabei por seguir gestão, e foi onde eu estive durante 13 anos, foi a gerir essa nossa empresa de família que nós tínhamos, e ao ponto de me ter esquecido do que é que eu queria ser. E depois, numa altura em, como eu disse há pouco, em que tinha, ou seja, aquilo que todas as pessoas querem, não é? Tinha um bom carro, tinha um rendimento mensal satisfatório, ou muito mais do que isso, viajava bastante, bons hotéis, restaurantes top, e toda a gente queria ter a vida que eu tinha, menos eu, porque eu sentia-me infeliz, ou seja, não me sentia realizado com aquilo que eu era. Vivia muito naquilo que nós hoje falamos no ter e muito pouco no ser, ao ponto de eu ter chegado um dia e não sabia quem é que eu era, ou seja, quem é que eu era verdadeiramente. E eu lembro-me de minha mudança ter iniciado quando eu fiz 3 questões, ou seja, que era quem é que eu era, não é? Qual era a minha identidade, o que é que eu andava aqui a fazer, qual era aquilo que se fala hoje, o nosso propósito, não é? E o que é que eu ia cá deixar, não é? Ou seja, o que é que iria ser o meu legado. E foi a partir daí que esta atração pelo coaching e pelo desenvolvimento humano surge. Isto deve ter sido mais ou menos em 2003, 2004, por aí. Em 2005, o meu avô materno partiu, e o meu avô materno era aquela pessoa que foi uma grande influência, não só em termos de pessoa, e foi aquela pessoa que eventualmente muitos de nós temos, que nos marca pela simplicidade, pela humildade, mas pela grandiosidade de ser humano que ele era. E o meu avô, poucas horas antes de ter deixado este plano físico, fez-me, se calhar, a minha primeira sessão, ou a minha primeira questão de coaching, sem ele saber o que era isso. Foi uma questão muito simples, mas muito poderosa, que foi: filho, tu estás a viver a vida que tu queres viver, ou estás a viver a vida que os outros querem que tu vivas? E essa questão fez-me tipo aquele efeito máquina de lavar roupa, não é? Que é que tu começas a andar e vais lá atrás e, ok, mas o que é que eu queria ser então? E quem é que eu sou hoje? O que é que eu estou a viver hoje? E é quando eu me recordo de novo da medicina, de querer ser médico. Só que nessa altura, portanto, estamos em 2005, eu nessa altura estava prestes a fazer 34, 35 anos, por aí, 33, 34. E é quando eu começo com esta busca, não é? Pá, ser médico agora eventualmente não vai ser muito possível, não é? Em termos de rentabilidade, em termos de tempo e tudo mais, e é quando o coaching, quando um tal senhor Tony Robbins surge
e eu vou a um evento dele e no final desse evento, sem saber muito bem também o que é que essa decisão iria trazer e iria representar, eu disse, epá, é isto é que eu quero fazer, foi para isto é que eu nasci e um dia destes eu vou estar ali em cima. Pronto, e toda essa jornada, que isto depois teve início em 2007, trouxe-me até aqui e onde eu hoje estou, não é? Sim, sim. Digamos que eu podia perguntar daqui sobre um bocadinho de tudo. Tu deste-me aqui uma história que me criou muitas perguntas na cabeça. Portanto, se não fizer sentido, se não fazer sentido, avisa. Mas a primeira que eu queria fazer era, portanto, quando é que foi? Portanto, obviamente que o teu avô teve então essa influência no percurso que tu querias tomar, mas até lá, aliás, porque é que achas que as pessoas se perdem, misturam o ser com o ter, ou o que eles fazem com o que eles são? Olha, nós hoje em dia vivemos numa sociedade em que obriga, até pela necessidade económica de consumo, de circulação de dinheiro, que te obriga a ter uma série de coisas. Um exemplo muito, muito simples, não é? Tu há 20, 30 anos atrás compravas um frigorífico que supostamente o frigorífico era desenhado para durar 10, 15, 20 anos, não é? Hoje em dia, cada vez mais as coisas são desenhadas para durarem 3, 5 anos, não é? Até porque são ligados com aquilo que é a tua decoração em casa, por exemplo, aquilo que seja. Então nós cada vez mais vivemos numa sociedade em que existem muitos catálogos, existem muitas etiquetas, ou seja, tu precisas de ter muita coisa, porque senão provavelmente não te sentes adequado ao meio em que estás, à cidade onde vives, ao grupo a que tu fazes parte, aos amigos que tens. Tu hoje em dia compras um carro, eu lembro-me que o meu pai tinha carros para o que ele fazia profissionalmente, ou seja, ele escolhia o carro. Eu lembro-me de nós termos uma Ford Transit, porque ele, naquela altura, ele tinha iniciado a empresa dele, eu devia ter, se calhar uns 7 anos, 8 anos, e eu lembro-me que não me fazia sentido andar numa Ford Transit, mas para ele era o importante, porque era o que ele precisava para a empresa. Nós hoje em dia escolhemos um carro baseado numa série de estereotipos, ou é o carro melhor para o filho, ou é o carro melhor que se adequa àquilo que eu faço, porque eu sou médico, então eu tenho que ter um carro de uma X gama, porque se eu tiver aquele carro já não sou, ou tenho que vestir com aquela marca, porque é aquela marca que pessoas ou têm que ir àquele bar, ou têm que ir àquele restaurante. Então isto acaba tudo por te criar catálogos e criar em ti uma necessidade, muitas vezes inconsciente. Oi, acho que estás a partir um bocadinho, para lá. Oi? Estás por aí? Estou, ok, voltaste. Ok. Como eu mencionava, tu vais linkar a tua identidade àquilo que tu tens. Ou seja, se eu tiver isto, significa que eu sou isto, não é? E eu durante muito tempo fiz isso, e depois, ou seja, também podemos olhar aqui para outras formas. Eu dou-te o meu exemplo. Eu vivi aquilo que eu hoje olho como uma infância não normal, mas que naquela altura foi perfeitamente normal. Ou seja, eu vivi alguns desafios, nomeadamente a minha família era um pouco destruturada, ou seja, era um amor um pouco tóxico que os meus pais viviam. Eu próprio nasci e cresci num daqueles bairros típicos onde existiam coisas como tráfico, como uma série de coisas que de alguma forma me foram influenciando e me foram criando ou não alguma estrutura. Ou seja, tive experiências com bullying, tive uma série de coisas que de alguma forma, mas eu naquela altura vivias e não tive a consciência do impacto que elas tinham em mim e que elas tiveram em mim. Só que isso mais tarde cria-te, ou seja, isto é a mesma coisa que teres um edifício que por fora, estruturalmente, ele até é sólido, mas depois o cimento que está na estrutura em si, se calhar não é aquele cimento melhor, ou seja, a um abanão
a casa pode abanar. E então, como é que tu, quando não tens uma estrutura que, por uma série de eventos menos positivos que tu possas ter vivido, como é que tu crias uma estrutura forte? Lá está, tu embelezas o teu prédio, a tua casa, por fora, não é? Se calhar metes uma tinta melhor, compras uns stores melhores, aquilo que for. O que é que eu quero dizer com isto? Tu vais-te apetrechando e vais criando uma série de defesas que pode ter a ver com as marcas de roupa que tu usas, com o carro que tu tens, lá está muito ligado ao ter. E isso dá-te uma ilusão de importância, dá-te uma ilusão de amor próprio, dá-te uma ilusão de autoestima, dá-te uma ilusão de confiança, não é? Até que há um dia que isso por algum motivo cai, não é? E isso comigo aconteceu, ou seja, eu vivi, lá está, uma série de tempo, mais do que uma década, muito baseado nesse ter, e há uma altura em que isso cai, não é? E quando isso cai, é aquela altura que tu tens duas formas, ou tu entras por um buraco porque a tua identidade estava ligada àquilo que tu tinhas e como tu já não tens, deixas de ser quem és e podes entrar em processos negativos, de depressões, aquilo que for, ou podes dizer, olha, ok, então se calhar tenho a oportunidade aqui para construir quem eu quero ser ou para ser quem eu verdadeiramente sou, não é? Que foi aquilo que me aconteceu a mim mais ou menos quando eu faço a minha transição, ou seja, eu estou nessa indústria até 2007 e em 2007 eu faço uma clivagem. E ao início, lá está, quando nós imaginamos como é que o nosso negócio está, portanto eu ia aos 35 anos mudar completamente de área para uma área completamente nova, não tínhamos os meios que temos hoje, ou seja, não havia Instagram, o Facebook estava numa coisa muito inicial, não havia todas estas técnicas que existem hoje de marketing digital e que te permitem chegar aonde só tu decidires que não consegues, e eu inicio, as coisas começam bem, mas após 6 meses, 1 ano, as coisas ainda não tinham arrancado verdadeiramente. Então, a minha alavancagem financeira acaba. E quando ela acaba, é quando eu sou obrigado a olhar e dizer, ok, agora já tenho ou já não tenho aquilo que eu tinha baseado em ter, agora está na altura de eu criar aquilo que eu sou e aquilo que eu quero ser, percebes? Então, muitos de nós, ou seja, vamos criar essas etiquetas, vamos criar essa necessidade de ter, primeiro para agradar e para nos encaixarmos em ambientes, em meios e com outras pessoas, e muitas vezes também para comatar alguma falta de estrutura que tem a ver com autoestima, com amor próprio e tudo mais que nós possamos ter. Certo. Como é que foi então essa transição? Porque lá está, tu estavas num local super estável, tinhas um trabalho que, digamos, ainda era se calhar a altura em que ainda estavas casado com o trabalho, não havia o saltitanço que existe de emprego para emprego que há hoje em dia. Sim, sim. Como até porque era algo meu, não é? Portanto, eu estava perfeitamente estável, não é? Sim, sim, exatamente. Como é que, para já, como é que te sentiste a nível de... e não deve ter sido fácil, para já, imagino. Aliás, porque é sair mesmo de uma zona do conforto durante muitos anos. 13 anos. E também gostaria de saber se a nível de externo, ou seja, a nível da tua família, dos teus amigos, as pessoas que tu conhecias, se teve também algum impacto. Sim, olha, portanto, eu trabalhava diretamente com o meu pai e com o meu irmão, não é? Portanto, ela ainda existe, era uma empresa de família, o que é ótimo, não é? Mas é péssimo ao mesmo tempo, porque principalmente na nossa cultura latina, tu tens a tendência a misturar muito aquilo que são as emoções e que é a tua vida pessoal com a tua vida profissional e com aquilo que é a razão, não é? A razão parte racional. Então, ao início as coisas correram bastante bem, não é? E eu diria que nós eventualmente começamos a ter alguma
alguma diferença de visão para onde é que a empresa devia ir, o que é que deveria ser feito ali mais ou menos, foi mais ou menos nessa altura em que eu começo a sentir aquela infelicidade. Porquê? Porque eu sempre fui de querer fazer mais, de querer ter mais resultados, de inovar, de arriscar, e nós estávamos numa altura em que tínhamos atingido aquilo que é o melhor que uma empresa pode atingir, mas é ao mesmo tempo o pior, que é quando tu atinges aquele momento em que tudo está a correr bem. E onde tu, de alguma forma, entras numa zona de conforto. É a mesma coisa, estás a navegar em alto mar, não há vento, não há ondas, está tudo bem, mas de um momento para o outro as coisas podem mudar, não é? Qual, por exemplo, Titanic, não é? Estava tudo muito, muito bem, até que apareceu o iceberg. Sim. E nós estávamos, na minha visão, estávamos nessa navegação que era excelente, mas que poderia ser perigosa se nós não olhássemos, se nós não víssemos para onde é que queríamos verdadeiramente ir. E começámos a ter ali algumas diferenças em termos de visão. E eu próprio também tinha outra consciência, tinha outra atitude, era mais novo, tinha mais inteligente emocionalmente, ou seja, vivia muito, com muita intensidade todas as emoções, ainda hoje as vivo, mas naquela altura muito mais, e começamos a ter uma clivagem mesmo, e lá está, começas a misturar família, começas a misturar emoções, e eu começo a não me sentir feliz com o que eu fazia e onde eu estava. E é quando, lá está, eu começo a procurar, diz, pá, não, eu tenho que mudar aqui algo porque o problema sou eu, não é? Portanto, se está tudo bem, sou eu é que estou mal, o problema sou eu. E volto para a faculdade, inicialmente, para fazer uma pós-graduação. As coisas melhoraram, ou seja, trouxe algumas ideias novas, algumas técnicas novas, eu próprio melhorei enquanto líder, mas foi aquele sol de pouca dura, não é? E após 6 meses as coisas voltaram de novo aonde estávamos. E é quando eu começo, lá está, depois o meu avô parte nessa altura, aqui já estamos em 2005, e é quando eu começo com mais foco, com mais intensidade, a olhar para esta área de desenvolvimento humano, do coaching, e é quando eu faço, eu próprio, quando eu inicio um processo de coaching. E esse processo trouxe-me muita clarividência. E eu, em paralelo, começo também com terapia, ou seja, fui lá atrás resolver uma série de coisas que eu tinha. E eu começo a ver uma série de coisas, não é? Começo eu próprio a mudar e começo a ter mais certeza ainda do que é que eu queria e do que é que eu não queria. E chegámos a um momento em que, de facto, tínhamos visões completamente opostas, e não era que um estava certo ou que outro que estava errado, ambos estávamos certos ou ambos estávamos errados, não é? Mas o facto era que, e aquilo que me fez mudar, eu acho que aquilo que muitas vezes nos prende é a nossa necessidade de, lá está, de segurança. Epá, mas eu tenho as contas, eu tenho a casa, eu tenho o carro, epá, tenho isto, ou seja, eu era dono em parte de uma empresa, tinha 33%, epá, tenho aqui uma série de coisas, mas lá está, tu quando chegas a um ponto em que a dor, e nós falávamos isso há pouco em off, não é? Tu ou procuras mais certeza ou procuras mais incerteza na tua vida, ou de uma outra forma, tu és mais direcionado pela certeza, precisas ter mais segurança, ou és alguém que lida bem com a falta dela. E eu, eventualmente, fruto daquela minha infância, ali com alguns desafios, eu fui criando, se calhar, em mim uma cultura de incerteza, de lidar bem com aquilo que não está certo, ou com aquilo que eu não sei que vem aí, não é? E então eu lembro-me que foi aquele momento de viragem, e isto foi numa reunião, nós estávamos numa reunião, e as coisas começam-se a exaltar, e eu literalmente dou um murro e digo, olha, eu vou-me embora, ok?
E a primeira leitura foi, ok, então vai-te embora que nós amanhã a gente continua. Diz, não, eu vou-me verdadeiramente embora, ok? E é lógico, pá, não, tu és maluco, vai lá para casa, acalma-te. Vai dormir sobre o assunto. Exatamente, pensa, dorme e tu amanhã. E eu fui para casa e a minha mulher nessa altura disse-me a mesma coisa, pá, mas tu és louco, o que é que tu vais fazer? Pá, mas eu estava verdadeiramente, porque eu acho que quando tu atinges um nível de dor e quando começas a ter uma consciência sobre ti e quando tu acreditas verdadeiramente no teu potencial, quando tu acreditas verdadeiramente naquilo que tu mereces da vida e que não estás a viver, isso leva-te, se já és virado para a incerteza, leva-te a dar esse salto de fé. E eu nessa altura já tinha feito, ou seja, estava num processo de coaching e estava prestes a ir fazer uma certificação para usar o coaching enquanto líder. Portanto, já tinha aqui também uma série de ferramentas, uma outra consciência, e foi essa dor de não estar a ser feliz porque eu até podia dizer assim, ok, eu não sou feliz aqui, mas tenho esta parte financeira, olha, e esqueço-me disto, esqueço-me aqui deste sonho, ou desta intuição, ou desta certeza que eu tenho que posso ser mais, que posso fazer mais, e deixo-me estar aqui, ou então não, diz, olha, não, eu vou mesmo fazer aquilo que é aquela tal metáfora quando fala-se que o Cortés, quando chegou lá à América do Sul, que vinha com a sua armada e que mandou queimar os barcos todos, para quê? Para que só houvesse uma alternativa, ou conquistamos ou morremos. E ali foi literalmente aquilo que eu fiz. Disse, ok, então se achas que podes ter mais, se achas que podes ser mais, se achas que podes fazer mais, então tens que queimar os teus barcos. E queimar os teus barcos é fazer uma volta de 180 graus. E é quando eu decido sair e abraço, lá está, essa incerteza. Portanto, respondendo aqui à tua questão, tu precisas de ter um nível de dor que seja suficientemente forte, e essa dor tu podes causá-la ou podes ignorá-la, porque há muita gente que a ignora, não é? Mas quando tu atrases para o consciente, e eu há pouco, logo no início, te disse, eu tenho medo é de não viver, não é? E quando tu começas a pensar assim, mas e se eu morrer amanhã, será que aquilo que eu já fiz até hoje, aquilo que eu sou, é aquilo que eu verdadeiramente podia ser e que eu podia ter sido? Não é? E quando tu fazes estas questões, quando tu trazes para o consciente uma questão tão simples quanto sou verdadeiramente feliz, o que é que me faz verdadeiramente feliz? Não é? Quando tu trazes tudo isto, tu começas a ver se realmente estás no rumo certo, se estás na direção certa. E então foi isso, não é? Foi ter a consciência que não estava a viver o meu potencial, ter a consciência que não estava a ser feliz, que me fez abandonar essa certeza, essa segurança que eu tinha. E é lógico, respondendo à tua outra questão, toda a gente achou que eu tinha enlouquecido, não é? Amigos, família, acharam que não, ele está louco, não é? Nessa altura já se via algumas notas da crise também, se calhar, não? Diz? Nessa altura, portanto, 2007, estamos a falar. Uhum. Nessa altura já estávamos a ter alguns vislumbres, acho que ainda não tinha batido cá em Portugal, mas assim, a fundo, mas já se via alguns vislumbres da crise em si, ou seja, eu imagino... Não, eu não tinha batido. Estávamos ainda, ou seja, eu diria que estavas na crista da onda com ela prestes a arrebentar. Portanto, exato. Isso também, ou seja, eu faço essa inversão e depois, final de 2008, é quando a crise vem. Exato, portanto, foi tudo a ajudar. E o que normalmente é mesmo assim, não é? Tu quando decides verdadeiramente aquilo que queres, a expectativa, eu hoje ainda falava aqui por mensagem no Insta, alguém que dizia, mas eu quero fazer isto, mas eu tenho medo, e se eu erro? E quando nós queremos algo, a primeira coisa que vem à nossa mente, aliás, é uma de duas coisas: ou tens a ilusão que vai correr tudo bem,
não é? Ou és aquele positivista, ou és aquele realista demasiado positivista que não, isto vai correr tudo bem, ou então tens a ilusão que vai correr tudo mal. E quando tens a ilusão que vai correr tudo bem, aquilo que nós esperamos da vida é quase como se ela te pusesse uma passadeira vermelha. Não, olha, tens aqui passadeira, é isto que queres, é pá, então toma lá, tens aqui, isto vai ser tudo fácil. Não, aquilo que a vida normalmente faz quando tu queres verdadeiramente algo, é a vida começa-te a criar dificuldades, não é? Ou seja, começas a ter buracos, começas a ter estradas com lama, com muros, com uma série de desafios. Porquê? Porque não é que a vida, Deus, o universo, aquilo que tu queiras dar o nome, te queira limitar ou te queira retirar isso. Não, a vida muito provavelmente quer é que, ok, então estás mesmo comprometido em alcançar isso? Queres verdadeiramente isso? Epá, então mostra-me lá. Não é? Isto é a mesma coisa que ir para o ginásio. Há muita gente que quer ter um corpo de ginásio, mas poucas pessoas vão ao ginásio e fazem aquilo que tem que ser feito para ter o tal corpo. Ou seja, as idas ao ginásio, o número de repetições, o aumento da carga, a alimentação, a disciplina, tudo mais, poucas pessoas fazem isso, não é? Então, com a vida é exatamente a mesma coisa. E eu tenho aquela norma que é, eu gosto sempre de hoje, naquela altura não, eu naquela altura admito hoje que até um pouco na onda, lá está, do coaching e desta visão positiva que eu tinha ali, eu fui demasiado otimista. Mas também, mais uma vez, estávamos ali num pico em que tudo estava bom, não é? E eu fui demasiado otimista. Eu hoje gosto de ser aquela pessoa que eu espero sempre o melhor, mas preparo-me sempre para o pior. Por exemplo, quando foi esta pandemia que estamos a viver agora, eu estou em casa desde março, desde 12 de março. E eu lembro-me que eu tive ali desde 12 de março, portanto o estado de emergência foi dia 19, eu tive ali 10 dias mais ou menos, do dia 12 até ao dia 22 em que eu tive quase amorfo, okay? Estive em casa a ver notícias, internet, ler, aproveitei também para ver umas séries, mas basicamente muito amorfo. Porquê? Porque eu estava a perceber, epá, para onde é que isto vai, não é? Deixa eu ver para onde é que isto vai, o que é que vai acontecer. E eu esperei logo o pior. Eu disse logo à minha mulher, à Mónica, disse-lhe, olha, nós vamos ficar em casa pelo menos até maio. E ela, maio, nem penses nisso. Eu disse, não, vai acontecer, pelo menos até maio, isto vai estar tudo fechado, não vai abrir, e de facto foi aquilo que veio, ou seja, um pouco menos, não é? Portanto, isto abriu há uma semana e meia atrás já, mas porquê? Porque lá está, da experiência passada de eu ter sido demasiado positivo e de eu ter sido até demasiado ilusório com aquilo que vinha aí, aquilo levou-me a uma situação financeira menos fácil, não é? Que também eu hoje vejo que foi muito importante para mim, porque foi aquilo que me fez despir dessa capa do ter, não é? E de dizer, ok, então agora já não tens isto, já não... Agora, como é que é? Agora, quem é que vais ser? Ou agora, quem é que tu queres ser? Não é? E o que é que vais fazer? Não é? Qual é o equilíbrio entre o estar preparado para o pior, mas também manter o otimismo? Porque eu sei que consegue ser bastante... uma coisa pode influenciar muito a outra, não é? Quando uma pessoa está preparada para o pior, começa a pensar, ok, se portanto na pior das hipóteses isto, aquilo e aquilo outro acontecem, ai Jesus que isto pode acontecer. Sim. Qual é que... Isto é a mesma coisa que aquelas pessoas dizem. Diz. Não, eu ia perguntar qual é que achas, onde é que achas que está o equilíbrio aqui? Eu acho que tem muito a ver com duas coisas. Tem muito a ver com a qualidade das perguntas que tu fazes a ti próprio, ou seja, da tua comunicação interna, não é? E com o significado que tu vais atribuir às coisas, não é? Nós temos uma tendência, nós temos aqui uma parte aqui do nosso cérebro, que é o tal cérebro reptiliano, que é aquela parte do nosso cérebro que está em permanente busca daquilo que está errado, está em permanente busca daquilo que está mal, está em permanente busca daquilo que pode acontecer de errado. Porquê? Porque ele foi desenhado lá atrás
no tempo ainda onde nós andávamos lá pelas cavernas, e foi desenhado para nos proteger, para garantir a nossa sobrevivência. Então, eu, para garantir a nossa sobrevivência, ele tem que procurar perigo, tem que procurar o erro, tem que procurar a falha, tem que procurar o que é que pode acontecer de errado. E depois há aqui uma parte que é trabalho teu, não é? Tu podes fazer uma de duas coisas, que é, tu olhas para o futuro e dizes assim, vamos supor, tu olhas, perdeste o teu emprego, tens X mil euros, começas a fazer contas e dizes, epá, eu só tenho 3 meses de vida com este dinheiro que eu tenho. E tu podes dizer, ai meu Deus, o que é que vai acontecer? Ou então tu podes dizer assim, não, espera aí, só tenho 3 meses. Eu tenho 3 meses para, durante estes 3 meses, eu criar os recursos, a mentalidade, aquilo que for, para que eu, ao fim destes 3 meses, eu consiga dar a volta por cima. Ou seja, a estratégia, ela é basicamente a mesma. Tu vais olhar para o pior que pode acontecer. Mas depois tu tens que ter a capacidade de pegar nessa estratégia ou nessa visão e dizer, ok, o que é que eu posso fazer? O que é que eu controlo? O que é que eu não estou a controlar? O que é que de pior pode acontecer? E se de pior isso acontecer, o que é que eu posso fazer? Como é que eu me posso preparar hoje? Que recursos é que eu tenho? Que recursos é que eu posso criar? Porque nós vivemos em permanente e em procura por uma ausência de responsabilidade, não é? Nós temos, e principalmente a nossa cultura do coitadinho, a do coitadismo, nós muitas vezes vamos abrir mão da nossa responsabilidade e vamos procurar culpa. Ah, não, eu sou assim porque eu tive uma infância difícil. Eu sou assim porque lá atrás aconteceu-me isto. Ah, não, eu não tenho autoestima porque eu sempre fui gordinho e fui vítima de bullying e por isso é que hoje em dia... Não, sem dúvida nenhuma existem fatores, existem acontecimentos, existem factos que tiveram um impacto na tua vida, sem dúvida nenhuma. Mas o resultado que esse impacto tem é responsabilidade tua. Porque existem pessoas nas mesmas condições que tu que não têm a mesma vida que tu tens. Existem pessoas que têm vidas melhores, existem pessoas que têm vidas piores, existem pessoas que têm vidas iguais. O que é que difere essas pessoas? Escolhas e ações. É aquilo, são as decisões que tu tomas e são as ações que tu executas. As decisões que tu tomas e as ações que tu executas dependem muito da qualidade da tua comunicação. Tu podes perguntar-te, epá, porquê que isto me está a acontecer a mim? Epá, mas porquê que eu tenho que estar a viver isto? Ou seja, estava tudo tão bem, porquê que veio esta pandemia? Epá, eu estava prestes a fazer aquele negócio, porquê que aconteceu isto agora? E podes ficar ali, não é? E isso é uma posição de vitimização, é uma posição de ausência de responsabilidade, é uma posição de culpabilização e de desculpabilização. Ou então tu podes dizer, epá, ok, olha, o que é que eu posso fazer? O que é que eu preciso de mudar? Que novas crenças, que novos valores? O que é que eu preciso de alterar na minha forma de estar, na minha forma de ser, naquilo que eu faço, naquilo que eu acredito, para eu ter resultados diferentes? Okay? É tu chamares a ti a tua responsabilidade. Então, tu precisas ter a consciência de tu diariamente estás sempre a fazer 3 escolhas. Uma delas é no que é que tu te focas. Não é? E tu podes te focar naquilo que tu não controlas ou podes focar naquilo que tu controlas. Por exemplo, muitos de nós, e principalmente no clima que temos hoje, vivem e vivemos situações de ansiedade. Eu dou-te um exemplo. Eu normalmente corro junto aqui à beira-mar. Todos os dias que eu vou fazer a minha corrida, eu tenho sempre alguém que eu ainda vou para aí a 20 metros e ela já está tipo. Ou seja, chega-te para lá, não é? Portanto, eu ainda estou a 20 metros. Mas se ela vê que eu estou a ir e que estou a ir na direção dela, essa pessoa, todos os dias há pelo menos uma, há dias em que há mais. E há umas que ficam verdadeiramente irritadas porque eu, para aí a 20 ou 30 metros, ainda estava na linha de direção onde ela ia. Porquê? Porque tem a ver com a ansiedade, tem a ver com o clima de medo. E ansiedade não é mais do que tu criares uma visão, lá está, é a tua mente reptiliana que está a criar uma visão
do pior que pode acontecer, não é? É tu estás a dizer, pá, aquela pessoa está a vir em direção a mim e será que ela tem, será que ela que me pega aquilo que for, então eu quero é que ela saia, não é? Portanto, a tua mente está a garantir a tua sobrevivência. Mas depois há aqui uma parte que és tu que tens que dizer, pá, espera aí, mas será que este perigo é mesmo real? Será que isso pode mesmo acontecer? Pá, e se ela vier nesta, portanto, pegando aqui neste exemplo, será que ela vier mais 5 metros, mais 10 metros? Será que, percebes? Ou seja, tu tens que fazer aqui a tua parte, que é aquilo que eu digo, a tua mente está desenhada para te garantir a tua sobrevivência. Mas a tua felicidade, isso é um trabalho teu. Há aquelas pessoas, há aqueles livros que dizem que ser feliz é fácil. É mentira. Okay? Quando alguém vos disser que ser feliz é fácil, não acreditem porque não é. Se houver algum livro que estejam a ler e que diga que a felicidade é a coisa mais fácil do mundo, arranquem essa página, porque não é verdade. Ser infeliz é que é fácil. Ser infeliz é tu não fazeres nada, é tu não fazeres o teu papel. Então, a primeira coisa que tu precisas ter a consciência é que tu precisas de escolher onde é que te focas. E precisas de, maioritariamente, escolher aquilo que tu podes controlar. Okay? Tu não controlas a economia mundial, tu não controlas uma série de situações. O que é que tu controlas? Identifica e foca-te nisso. A segunda decisão que nós tomamos diariamente tem a ver com o significado. Okay? O significado das coisas que tu estás a viver ou das coisas que tu já viveste. Ou seja, e muitas vezes é só mudarmos uma palavra. Está a acontecer a mim ou está a acontecer para mim? Não é? Isto está-me a acontecer a mim para eu me tornar melhor, para eu crescer, para eu aprender, para eu mudar algo em mim, ou está a acontecer para mim, para me limitar, para me castigar, para que eu perca tudo. E muitas vezes nós vamos criar estes significados, não é? E tu crias um significado de tal maneira forte que muitas vezes a experiência que tu estás a viver torna-se o significado. Ou seja, porquê? Porque, mais uma vez, há de haver pessoas que viveram a mesma experiência, mas que atribuíram um significado diferente. Não é? Alguém que tem um acidente e fica numa cadeira de rodas. Ele pode se reinventar, pode criar uma fundação, pode criar uma associação, ou pode, a partir daquele dia, decidir viver a vida ao máximo, ou, com o mesmo evento, ela pode dizer, não, a minha vida chegou a um fim, nada faz sentido, eu não quero viver mais. E a experiência torna-se o significado. Okay? Então tu tens de ter a consciência qual é o significado que estás a atribuir àquilo que estás a viver. Porque é fácil atribuir significados positivos quando as coisas correm bem, o menos fácil é tu escolheres e atribuires um significado que te vá servir de forma positiva quando as coisas correm menos bem. Então essa é a segunda decisão que tu precisas ter consciência. E a última é, ok, o que é que vais fazer? Não é? O que é que tu vais fazer com esse tal foco? O que é que tu vais fazer com esse tal significado? O que é que depende de ti? E aqui é fazeres aquilo que tem que ser feito, não é fazeres o que é prazeroso, não é fazeres o que gostas, não é fazeres o que apetece, é fazeres aquilo que tem que ser feito, porque hoje em dia fala-se muito, até fruto da exposição que nós temos nas redes, do overnight success, não é? Não, esta pessoa apareceu de um momento para o outro e tem não sei quantos mil followers e tem não sei o quê. Não, tu vês algo que está visível, tu não vês, isto é como um iceberg, não é? Tu vês aquele topozinho, mas depois não vês tudo aquilo que está ali abaixo d'água, não é? Que foi as vezes que tu falhaste, as vezes que tu erraste, as noites que tu passaste em branco, as festas que tu não foste, ou seja, uma série de decisões que tu tiveste que tomar e abrir mão de uma série de coisas para teres aqueles resultados que hoje em dia tens, não é? Portanto, precisas ter a consciência e decidir focar-te naquilo que tu controlas e não naquilo que tu não controlas. Precisas de decidir escolher qual é o significado que te vai servir para aquela situação em concreto e depois fazer aquilo que tem que ser feito e que é preciso ser feito para que tu atinjas os resultados que tu queres ter. Sim, fica aqui uma lição para toda a gente para já. Porquê o coaching? Porque podia ter sido qualquer coisa que te aparecesse à frente e ficavas com a ideia, ou foi porque estavas com a mente muito aberta, ou foi porque houve ali um momento de um clique?
Olha, o coaching, lá está, eu hoje olho e vejo que de alguma forma linkou com o tal sonho, não é? Portanto, eu não sou cirurgião, não sou médico, mas aquilo que o médico faz é ajuda pessoas, aquilo que o médico faz é, hum, ou seja, de alguma forma o médico não cura pessoas, ele providencia é que a cura chegue a essa pessoa. E isso é o que um coach faz, não é? Um coach, de alguma forma, ele ajuda-te a identificar onde é que tu estás, ele ajuda-te a identificar o que é que te limita, ele ajuda-te a identificar o que é que tu precisas de mudar, ajuda-te a desenhar um mapa ou um plano para a jornada e vai-te acompanhar ao longo dessa jornada, não é? Então, eu hoje vejo que inconscientemente o coaching ligou muito com isso. Agora, aquilo que me atraiu no coaching foi o impacto que teve em mim, percebes? Foi eu olhar e ver, uau, pá, eu em 3 meses aprendi mais sobre mim do que em 30 anos. Então, pá, e era uma coisa nova e era uma coisa que me permitia ter liberdade, mais liberdade de tempo, que me permitia interagir com outras pessoas, que é uma coisa que eu adoro e que já fazia nessa altura. E então eu vi, não, pá, de facto isto é algo que eu posso fazer e é algo que era desconhecido, é algo que estava-me a pôr fora de uma zona de conforto. Portanto, havia o risco, havia desafio, e isso ainda hoje é aquilo que me atrai quando eu faço algo, não é? É aquilo, ok, o que é que vem aí? O que é que vai vir aí? O que é que posso fazer? E então olhei para o coaching e lá está, estava atento àquilo que ia acontecendo e vi que era uma área nova, que era uma área em evolução. Isso bem, fala-se pouco, portanto eu posso ser aqueles pioneiros e posso estar um pouco mais à frente. Mas muitas destas coisas depois vi mais tarde. Acima de tudo, aquilo que me apaixonou, e eu sou um homem de paixões, de intensidade, eu tenho que sentir aquilo que eu faço, percebes? Não sou alguém que me move, é lógico que a parte financeira, todos nós temos a nossa vida, todos nós temos as nossas responsabilidades, não é? E temos as nossas contas, mas nunca foi a parte financeira, o que é que eu posso ganhar, não. Foi, uau, é algo que me apaixona, é algo que me faz sentir vivo. E então foi isso, foi esse sentimento de paixão, de desafio e de servir o outro, de ajudar o outro, ver o impacto que tinha tido em mim, ver o impacto que eu podia ter nos outros, que me disse, epá, não, isto é algo que eu quero fazer, é algo que eu quero verdadeiramente fazer e é algo que eu quero verdadeiramente fazer muito bem. Uhum. Queres-me desmistificar um bocadinho o que é o coaching? Porque eu acho que há muito estereótipo sobre isso. Acho que, aliás, muita gente acredita que andam aqui muitos coaches que estão a vender banha da cobra. Sim, então... Ok, está feito, shots fired. Queres-me explicar então o que é realmente o coaching? Olha, o coaching, de uma forma muito simples, é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, humano, executivo, o nome que tu lhe quiseres dar, que te vai permitir levar a um maior autoconhecimento sobre ti, vai-te permitir assumir uma maior autorresponsabilidade e vai-te permitir identificar nas variadas áreas em que nós temos a nossa vida, seja a área financeira, carreira, saúde, espiritualidade, relacionamento, por aí vai-te permitir levar a identificar onde é que tu estás, onde é que tu queres estar, o que é que te está a limitar, o que é que tu precisas de desenvolver ou o que é que tu precisas de deixar ir para chegar onde tu queres chegar. E vai-te, acima de tudo, trazer 3 coisas, e vou-me repetir aqui: consciência, responsabilidade e, acima de tudo, o mais importante, que está linkado com a responsabilidade, vai-te colocar a ti no banco ou no cockpit do teu avião, que é aquilo que é a tua vida. Porque, mais uma vez, as pessoas de maior sucesso, de maior realização,
de maior felicidade e o que quer que sucesso, realização e felicidade signifique para cada um de nós, não é? Porque para uns sucesso é tempo, para outros sucesso é dinheiro, para outros sucesso é ter um corpo de uma X forma, ter um relacionamento de uma X forma, mas todas essas pessoas que têm mais sucesso, mais realização e mais felicidade não são aquelas que têm mais recursos, são aquelas que têm a capacidade de fazer mais, são aquelas que lá está, que se focam naquilo que elas controlam, que são aquelas que assumem a responsabilidade, são aquelas que fazem aquilo que tem que ser feito, são aquelas que desenvolvem resiliência, que desenvolvem persistência, que desenvolvem capacidades que até então não tinham. Então o coaching, acima de tudo, é uma ferramenta de crescimento, é uma ferramenta que te vai levar a ter conhecimento, que te vai levar a ganhar recursos, que te vai levar a que tu tenhas responsabilidade ou uma maior responsabilidade nas tuas ações e nos teus resultados. É quando tu olhas para a tua vida e começas a olhar e dizer, ok, isto aconteceu, ok, independentemente de ser bom ou menos bom, o que é que eu posso fazer, o que é que eu vou fazer, o que é que eu preciso de desenvolver. Portanto, eu acredito verdadeiramente que o coaching é uma ferramenta que veio para ficar, mais uma vez, até porque nós hoje em dia vivemos numa sociedade em que muitos de nós não temos tempo para parar, né? Nós estamos naquela roda de ratos e há pessoas que estão em rodas de ratos positivas, em que as coisas estão a rodar e está tudo bem, mas que não pensam sequer, e há um dia em que a roda para e elas, pelo momento que vão, caem e não percebem muito bem como é que aquilo aconteceu, não é? E depois algumas têm a capacidade de se levantar e de pôr a roda normal de novo a funcionar e outras não, ficam completamente perdidas, que foi aquilo que aconteceu agora para alguns durante esta pandemia, e tens outros que estão literalmente na roda de ratos, que não sabem para onde é que estão a ir, que estão ali em autopilot, não é? Portanto, e nós precisamos deste momento hoje mais do que nunca de reflexão. O coaching é acima de tudo aquele pit stop, é quando tu vais à box da tua vida e vais ver, ok, aí, para onde é que eu estou a ir? Não é? Porque às vezes tu podes estar a ir com uma velocidade muito grande, mas estás a ir com a direção errada. Então, será que eu estou a ir mesmo nesta velocidade e esta é a direção que eu quero? Ou será que estou a ir na direção, mas posso acelerar a minha velocidade? Portanto, o coaching traz-te, acima de tudo, consciência e responsabilização. E quanto aos estereótipos? Porque, por exemplo, uma das imagens que já me chegou a mim de um coach é aquele tipo de pessoa que vai... desmente-me se for verdade ou não. Não, há por aí muita coisa, portanto, que é ser algo certo. Uma pessoa, ou vá, um treinador que assume mesmo quase a personalidade de um treinador físico, que é, não podes parar, tens que ir, tens que fazer, e o que pode ser até algo tóxico para uma pessoa. Sim. Ou seja, em termos de coaching, quando nós olhamos para um coach, há muitas pessoas que lá está que confundem isso. O coach, ele vai-me dizer, e eu próprio hoje já não, até pelo tipo de clientes que eu tenho, mas no início aconteceu-me várias vezes, pessoas que diziam, ok, então diga-me como é que eu faço, não é? O que é que eu preciso de fazer para ter um relacionamento feliz, por exemplo. Um coach não faz isso, ok? Um coach não é alguém que te vai dizer o que é que tu tens que fazer. Um coach é alguém... A principal ferramenta, é lógico que no coaching existe um N número de ferramentas, metodologias e por aí vai, mas acima de tudo a principal ferramenta do coach é as perguntas. Okay? É a capacidade que ele tem de te levar a refletir sobre um determinado tema de um outro ponto de vista, de um outro foco, de uma outra forma de ver. Então o coach nunca te vai dizer aquilo que tu deves fazer. Um coach vai até fazer a pergunta certa. O coach... Eu não tenho que perceber de gestão para trabalhar com um gestor da maior empresa a nível nacional. Okay? Eu tenho é que perceber de psicologia, eu tenho é que perceber como é que a psicologia funciona. A psicologia, aqui, em termos de psicologia, a forma como nós utilizamos o nosso processo mental. Okay? Eu tenho é que perceber disso. E é aí que eu sou um especialista. É na ciência do pensamento, na ciência da psicologia. Para quê? Para que eu possa identificar padrões, para que eu possa identificar situações que essa pessoa possa estar a viver
e através de perguntas desafiá-la a pôr em causa uma série de coisas ou olhar de uma outra forma. Hoje em dia, tens muitos coaches, hoje em dia há muitas escolas de coaching, hoje em dia, porque é uma área financeiramente atrativa, tens muitas pessoas com, digamos, se calhar não com as melhores metodologias, se calhar não com os melhores recursos, e como existe uma necessidade do mercado, existe muita coisa por aí que é coaching, mas que não é coaching. Até porque, se calhar, o maior responsável é cada um de nós, não é? Nós temos que ter a consciência, eu tenho que ter a consciência, eu já estou nesta área há 13 anos, tenho para cima de 10 mil horas de coaching, tenho para cima de, se calhar, 15, 18, 20 mil horas a ensinar, em cima de palcos, e eu tenho uma consciência muito grande sobre a responsabilidade que eu tenho quando, por exemplo, quando eu estou agora aqui, não é? Eu tenho a consciência que aquilo que eu estou a partilhar, aquilo que eu estou a afirmar, aquilo que são as minhas verdades, a minha forma de ver, pode ter um impacto a quem me escuta. E esse impacto, eu não sou responsável por isso ou pelo que essa pessoa faz. Eu sou responsável por passar a minha mensagem, a minha informação da forma mais íntegra, da forma mais congruente, da forma mais genuína que eu o puder fazer e com maior responsabilidade, não é? Juntando isso à falta de, eventualmente, alguma integridade, à falta de alguma congruência, à falta de alguma genuinidade, junta-se-lhe a falta de regulamentação, não é? Tu, em outras áreas como a psicologia, a medicina, a arquitetura, a engenharia, a advocacia, tu tens uma ordem que regulamenta, não é? Se tu, na tua prática, fizeres algo que seja danoso ou que não seja, ou que não esteja dentro do código de ética, tu vais ser sancionado e podem-te inclusivamente retirar e proibir de que tu exerças a tua profissão. No coaching isso não existe ainda, não é? Então, basicamente hoje cada um faz aquilo que quer, não é? Ou faz aquilo que acredita ser o seu melhor. E há pessoas que de facto que o fazem com integridade, responsabilidade, e há outras que não tanto. Eu diria que algumas delas até não o fazem, porque lá está, porque estão no início de uma carreira, e é normal, eu próprio hoje olho e vejo que cometi erros que hoje não os faria, e outras eventualmente, mas não me cabe a mim julgar, fazem-no com outras perspectivas. Mas mais uma vez faz parte, e é o próprio mercado e é a regulamentação quando ela surgir, que irá de alguma forma selecionar, e o próprio mercado hoje já seleciona, e é a tua integridade, é a tua congruência, é a forma como tu entregas os teus resultados que vão ditar a diferença entre teres sucesso, entre alcançares um patamar onde impactas verdadeiramente pessoas e onde transformas verdadeiramente vidas, ou não. Mas mais uma vez é uma ciência nova. Eu acredito que ainda eventualmente vai demorar mais alguns anos a que as coisas sejam regulamentadas, mas para lá iremos, até porque o coaching é algo novo, mas é algo que veio para ficar, portanto é só uma questão de tempo, e o meu desafio sempre é a todos os coaches, a todas as pessoas que estão nesta área, que façam o melhor com a integridade e com a congruência que vos seja possível neste momento. Uhum. Qual é que é o maior desafio para um coach? Eu imagino que agora seja completamente diferente, dado o contexto em que nós estamos, dado ao facto de nós estarmos a confinar e a desconfinar. Mas até agora, qual é que tem sido o teu maior desafio? Olha, no meu caso, o meu maior desafio é sempre sou eu próprio, não é? Conheço o género. Eu sou o meu maior amigo e sou o maior inimigo ao mesmo tempo. Mas no caso de um coach, eu acho que o seu maior desafio... Deixa-me pensar aqui. Eu acho que o seu maior desafio depende do estágio onde tu estás, não é? Se estás no início da tua carreira, se calhar o teu maior desafio é encontrares o teu nicho, encontrares o teu mercado, encontrares os teus clientes, criares a tua autoridade, criares o teu preço, criares o teu valor.
eventualmente já estás numa fase mais sénior, é continuares a inovar, não é? É continuares a desafiar-te, porque lá está, todos nós atingimos aquele patamar em que, ok, eu estou confortável, não é? Portanto já atingi a minha autoridade, já tenho a minha notoriedade, tenho o meu nicho, tenho o meu valor, posso ficar aqui ao sol. Portanto, eu acho que o maior desafio é o constante desafio para inovares, para seres melhor, para adicionares valor. Esse é aquele que eu neste momento vejo, para mim, não é? É continuar a crescer enquanto profissional, enquanto líder, enquanto coach, a inovar, a trazer coisas novas, principalmente agora que o mercado mudou, não é? Portanto, quem estava na área digital teve aqui uma oportunidade para elevar a sua presença. Quem não estava teve uma oportunidade para entrar, para desenvolver e para criar o seu nicho, não é? Mas sem dúvida nenhuma eu acredito que principalmente para o coaching e para algumas profissões esta pandemia trouxe uma oportunidade, não é? Em que algumas empresas já estavam, em que alguns profissionais já estavam. Eu de alguma forma tive sorte, entre aspas, e sorte aqui tem a ver com treino e com preparação, que nós já tínhamos um plano para este ano em termos do digital, e quando isto aconteceu foi dizer, ok, olha, malta, embora lá, vamos pôr mais lenha, vamos aumentar o lume porque temos que cozinhar mais rapidamente, e foi fazer as coisas. Quem não está ainda ou quem está a iniciar tem uma oportunidade grande, é esse o posicionamento, autoridade e mercado neste nicho digital agora. Uhum. O coach é daquele tipo de pessoa que tens umas aulas com ele e está feito, ou tens também um acompanhamento mais contínuo? Não, ou seja, existem várias formas, não é? Mas existe, por norma, é aquilo que nós chamamos de um processo, okay? Há muitos coaches que têm, por exemplo, eu tenho processos de 3 meses, ou tenho processos de 6, ou tenho processos de 1 ano, ou aquilo que for. A forma, por exemplo, como eu acredito, como a minha equipa trabalha, é nós vamos analisar caso a caso. Nós vamos ver, por exemplo, que objetivos é que tu tens, o que é que tu queres trabalhar, onde é que tu estás, onde é que queres estar, e tendo em conta aquilo que é o teu caso, nós vamos te propor um processo de coaching. Não é que nós não tenhamos aquilo que nós acreditamos que é a metodologia standard, que passa por um X número de sessões durante um X tempo de acompanhamento. Agora, existem clientes que, pela especificidade, faz sentido que tenham um processo com um X número de tempo ou um X número de sessões que esteja diretamente desenhado e diretamente proposto para aquilo que são as tuas necessidades, okay? Porque tu és uma pessoa, tu és única, okay? Então provavelmente, e tendo em conta muitas vezes a consciência que tu tens, um mesmo objetivo para ti pode ter uma durabilidade ou uma duração diferente do para outra pessoa. Ok, faz sentido. Cada caso é um caso, de facto. Jorge, só para terminar então, o que é que até agora te puxou? Portanto, já me falaste sobre a vontade de querer ajudar as pessoas, mas daí, o que é que tu retiras daí? Olha, eu acredito verdadeiramente que todos nós temos uma missão aqui nesta vida, e acredito que essa missão passa por várias coisas muito simples. Uma delas é sermos verdadeiramente felizes. Acredito que verdadeiramente que nós nascemos com a missão de ser felizes. Não acredito que quem quer que nos tenha colocado aqui, mais uma vez, Deus, o universo, a vida, aquilo que for, que nos coloque aqui para que nós estejamos a viver em sofrimento. Existem vidas, entre aspas, mais fáceis, existem vidas menos fáceis, mas não é a dificuldade que vai limitar a tua felicidade. E eu aprendi isso já várias vezes com pessoas com vidas muito sofridas e em que elas eram verdadeiramente felizes. Portanto, isso
atrai-me a constante busca pela minha felicidade, por ser verdadeiramente feliz. A própria busca em si. A própria busca em si, sim, Ok. sim, a própria busca. Outra coisa que verdadeiramente me atrai é, e acredito que é outra missão que nós temos e que de alguma forma que nos é difícil, porque temos aqui uma parte de nós que é mais egóica, que é amar. A nossa missão aqui, há muitos de nós que procuramos ser amados, que procuramos alguém que nos venha amar para nos completar. Eu acredito verdadeiramente que a nossa missão aqui, e isso foi algo que eu hoje olho e vejo e aprendi com o meu avô, que foi aquela pessoa que foi a primeira pessoa de quem eu senti amor incondicional. Okay? Eu não tinha que ser nada para o meu avô, eu não tinha que fazer nada para o meu avô para ser amado. Se eu errasse, ele amava-me, se eu acertasse, ele amava-me de igual forma. Então estamos aqui para aprender a amar verdadeiramente e precisamos ter a consciência que amar é dar, precisamos ter a consciência que amar é a forma mais... como é que eu ia dizer aqui? Está-me a vir... the ultimate, ou seja, é a forma mais extrema da liberdade, é quando tu amas alguém ao ponto de a deixares ir se isso for o melhor para ela. E há muitas pessoas que desenvolvem apego, não é? Há muitas pessoas que continuam presas a um relacionamento, não é pelo amor, é por apego. É porque o facto, lá está, como elas procuram ser amadas, o facto de aquela pessoa já não amar faz sentir que elas são menos. Então acho que uma das outras missões que nós temos aqui é amar, e a última, e se calhar a mais importante, é deixarmos uma marca na nossa passagem. Daí este meu hashtag do Be Legendary, daí este meu hashtag do Ser Lendário, que é uma coisa muito simples, que tem a ver com tu desenvolveres, criares ou teres a coragem de ser feliz, de viveres a vida que tu acreditas que é a vida que tu queres viver, não a vida que os outros querem, que a sociedade acha que tu deves viver, e viveres em absoluta responsabilidade pelo teu passado, por aquilo que foi bom e que foi menos bom, e assumires também a responsabilidade de tu criares o futuro que tu queres viver. Então teres a consciência que tu vais deixar uma marca com a tua passagem, e podes impactar uma pessoa, 10 pessoas, 100, 1000, milhões, agora vais impactar sempre, que tu vais deixar a tua marca. Então que faças com que essa marca seja uma inspiração, que seja algo para que as pessoas olhem e digam, uau, eu também posso fazer, ou se ele fez, eu também faço, e não uma lição a evitar, ok? Portanto, é isso que me continua diariamente a puxar, é isso que me continua diariamente a atrair e a desafiar para que eu continue nesta minha busca de ser melhor. Jorge, muitíssimo obrigada por este teu tempinho. Acho que é uma ótima mensagem também para acabar, porque é bastante inspiradora. Só uma última pergunta, que é onde é que as pessoas te podem encontrar? Olha, onde eu estou mais presente é no Instagram, Jorge Coutinho 13. Podem me encontrar no Facebook também, Jorge Coutinho, ou através da minha página jorgecoutinho.com. Ok, prontíssimo. Depois, quando este episódio sair, nós deixamos os links todos e vocês podem explorar à vontade. Jorge, muito obrigada. Não te vás embora ainda, que eu já falo contigo. Ok. Beijinhos. Obrigado. Muitíssimo obrigada a vocês também que estão aí desse lado. Não percam depois para a próxima este episódio quando sair em versão podcast e em versão vídeo no YouTube. Entretanto, este vídeo, para se querem recomendar a alguém que perdeu o direto, ele vai estar disponível aqui na Twitch durante, acho que é 30 ou 20 dias, portanto basta ir aqui ao The Pool no canal e ir buscar os recent broadcasts, portanto os vídeos mais recentes. Estamos lá aqui nesta plataforma. Entretanto, nós somos The Pool Podcast no Facebook, The Pool Podcast no Instagram, Podcast Pool no Twitter, e se quiserem falar connosco também podem chegar-nos por lá, ou então até pelo e-mail poolpodcast@gmail.com. Deixem-nos comentários, sugestões, essas coisas todas, que nós adoramos falar convosco. Muitíssimo obrigada por estarem cá e até para a semana. Esperamos que tenham gostado.
Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, somos The Pool Podcast no Facebook e no Instagram e Podcast Pool no Twitter. Se quiserem assistir, interagir e até deixar questões aos nossos convidados, não percam então a oportunidade de nos seguir na Twitch em The Pool. Portanto é THEPULL. E carreguem no botão com o coraçãozinho lá para nos seguirem e serem notificados de quando os nossos diretos começarem. Questões, comentários ou até sugestões, entrem em contacto connosco nas redes ou no e-mail poolpodcast@gmail.com. O The Pool Podcast é gravado no estúdio Q. Esperamos que tenham gostado e até já!